Muito bem, chegou a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do canal Futura e na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura, que se encontra tudo sobre o nosso programa, episódios anteriores. E o de hoje estará em breve também aqui para você assistir quantas vezes quiser. E a internet quebrou barreiras impostas pela distância. Mesmo assim, cada vez em maior quantidade, pessoas se identificam como solitárias. E uma das razões é o aumento das interações no ambiente online, no mundo virtual. Cada dia mais, pessoas utilizam a internet para se comunicar, para comprar, para pagar contas, resolver problemas, conversar com os amigos. Só que no Brasil, 76 milhões de pessoas têm acesso à internet pelo smartphone. Eles facilitaram, é claro, o contato, mas não obrigatoriamente aproximam as pessoas ou estimulam as relações pessoais. Presenciamos, inclusive, novas formas de solidão. Quantos amigos seus ou casais você já presenciou aí que saem juntos, mas continuam cada um ali acessando o seu smartphone, necessitando aí, se comunicando, na verdade, pouco, né, no olho a olho, trocando ideias cara a cara. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre esses chamados de cybersolitários. A gente sabe que os solitários sempre existiram, mas nunca a tecnologia colaborou de forma tão decisiva aí para esse estado de espírito. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio José Calazans, que é analista de mercado da Nielsen Ibope. Tudo bem, José? Bem-vindo à Conexão. Obrigado, tudo bem? Ainda conosco aqui no estúdio está a psicóloga Daniela Lemos. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. E também conosco está o Marcelo Bernstein, que é jornalista e psicanalista. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões sobre esse assunto nas nossas redes sociais. Deixa eu mostrar para você aí o nosso facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você já encontra esse post que você pode curtir, comentar e compartilhar, deixando registrada aí a sua questão. Também na internet, aproveite o nosso Twitter, @Canal Futura, é o espaço para você mandar mensagens em até 140 caracteres. Ou ainda temos o WhatsApp e o telefone fixo que aparecem aqui embaixo em números para você desde já mandar sua participação. Enquanto eu já começo aqui o nosso bate-papo no estúdio, bem-vindos mais uma vez ao programa. Quero começar ouvindo o José Calazans, que está aqui representando a Nielsen Ibope, que é das principais empresas no mundo em relação a pesquisas e que tem aí verificado cada vez mais o número de brasileiros conectados à internet e cada vez mais migrando para a tela do celular, né? Cada vez mais os gadgets aí que estão no bolso da gente estão fazendo parte do dia a dia do brasileiro. Exatamente, essa é a nova realidade, né? A gente já presenciou aí um crescimento muito grande do acesso à internet por meio do computador. A gente tinha cerca de 10 milhões de pessoas no ano 2000 com acesso em domicílios no Brasil usando a internet em computadores e hoje temos quase 100 milhões de computadores. Mas a grande surpresa aí foi que nos últimos 3 anos a gente saiu aí de cerca de 30 a 40 milhões de pessoas com acesso à internet no smartphone para, neste momento, 76 milhões. Então a gente já tem praticamente quase o mesmo número de pessoas com o computador e com o smartphone. Já é uma nova realidade, as pessoas hoje já utilizam a internet aonde elas quiserem, né? Levam a internet no bolso, na mão, enfim, é uma nova realidade. A gente percebe mesmo nos últimos 5 anos como cresceu, né, a popularização dos smartphones aí com o barateamento do preço dos aparelhos, da forma maior acesso também às redes de 3G em algumas partes do país. Agora, Daniela, isso acaba afetando diretamente o relacionamento das pessoas, né? Querendo ou não, você via antigamente num transporte público ali, eu estava todo mundo ou até lendo um jornal, lendo uma revista, ou até confraternizando. Hoje em dia, todo mundo dentro de um trem, ou grande parte dos trens aí nas grandes cidades e também nos ônibus, estão cada um no seu smartphone, ninguém olha para o lado, né? Isso, as pessoas atualmente, devido a essa tecnologia e o acesso, elas estão ao mesmo tempo conectadas o tempo todo com tudo e todos, mas ao mesmo tempo estão sozinhas, porque elas estão no mesmo ambiente, aparentemente juntas, mas isoladas. Então aí vem a questão da solidão que invade a vida dessas pessoas. Elas acabam ficando cada vez mais conectadas e deixam de ter essa experiência do corpo a corpo, do olho no olho, do face a face, que é uma coisa muito mais complicada. Dá trabalho você se relacionar pessoalmente, né? Pela internet, não. Eu estou em casa à vontade, do jeito que eu tiver, eu me conecto em qualquer lugar e aí, a hora que eu não estiver satisfeito, eu desconecto. É muito mais fácil, né? Agora, Marcelo, essa questão que ela apresenta de dar trabalho, né?
isso é uma tendência que a gente tem acompanhado, as pessoas com pouca disposição para ouvir o outro ou para entrar nessa questão de uma relação, do embate mesmo, de trocar uma ideia, cada um fechado ali, só mostra o que quiser, só mostra parte da sua personalidade por conta de uma rede social. O que você avalia em relação a isso? Eu acho que tem alguns aspectos para a gente considerar nisso. Tem um aspecto do que a gente chama dessa pós-modernidade, a coisa do século XXI, em que as coisas são cada vez mais rápidas, mais angustiadas, mais velozes e se impõe cada vez mais você ter a nova onda que está pronta daqui a 5 minutos e tal. E como isso, os relacionamentos estão passando por isso. E passam por essa coisa que o Zygmunt Bauman vai chamar de realidade líquida, do amor líquido, da identidade líquida, que tudo se transforma numa velocidade tão grande que se torna obsoleto rapidamente. E as pessoas estão cada vez com menos paciência para lidar com as dificuldades. Porque relacionamentos implicam você estabelecer confiança, tempo, paciência, você escutar o outro, lidar com os obstáculos, tentar ver se é possível resolver ou não. O que acontece? As pessoas não estão com menor disposição. Como eu vi outro dia no consultório, sobre um paciente falando sobre relacionamento, falei assim, doutor, é o seguinte, eu não estou mais com disposição de chegar até a vírgula. Deu a vírgula, eu deleto. As pessoas não querem mais ouvir a frase inteira. Bateu na vírgula, não deu certo, acaba a frase ali. E passa-se para o relacionamento seguinte. Resultado, uma multidão de solitários e de pessoas cada vez mais angustiadas. Casais que chegam para a terapia porque as relações desandam porque um não consegue mais escutar o outro. Passam mais tempo em redes sociais e postando o quanto são felizes, entre aspas, do Facebook, do que tentando trabalhar essa felicidade no mundo real. Sem dúvida. A gente vê cada vez mais também, aqui no Brasil, o brasileiro ele adota as redes sociais de uma forma muito rápida e muito intensa, né? Isso vários estudos já demonstraram aí, em comparação com outros países. O brasileiro gosta muito, supostamente, de trocar ideias nas redes sociais, só que essa relação que parece que se aprofunda e se intensifica aí no ambiente virtual, deixa de existir tanto no meio real? Olha, o brasileiro, historicamente, na internet, né, a sua relação com a tecnologia, ele sempre foi muito sociável. Então, quando a gente tinha aí, até 2003, início de 2004, quando ainda não existiam as grandes redes sociais, a média de brasileiros na internet não passava de 15 milhões, né? Que para aquela época era um número grande, né? Claro que olhando para hoje a gente percebe que a gente já cresceu aí 6 vezes isso, né? Mas o que foi que levou a esse crescimento? Foi que a partir de 2003, 2004 começaram a surgir as grandes redes sociais e isso levou cada vez mais gente da internet, brasileiros para a internet. Em 2004, com o surgimento do Orkut, a internet brasileira começou a dar saltos. E até o Orkut, antes, só lembrando aqui para quem usou a internet lá no comecinho, era o que tinha o MSN, que você tinha o endereço de e-mail de alguém, baixava um aplicativo ali para você trocar mensagens, tinha o ICQ, que ainda é o bisavô aí do MSN, né? Então pouca gente tinha, você tinha que ter um número ali ou conectar, e aquela conexão difícil. Então com a expansão da banda larga, isso ajudou um pouco também. E o Orkut em 2003, 2004, que foi o grande boom, né, de trazer muitos brasileiros ali. Você tinha que entrar por convite, tinha que ter algum amigo que convidasse você para fazer parte daquele grupo restrito no início, né? Foi a grande sensação ali do primeiro semestre de 2004, aquela explosão de uso da internet, justamente porque as pessoas começaram a descobrir uma maneira diferente de se conectar e conversar com os amigos, em que se podia ver fotos dos amigos, podia bisbilhotar a vida virtual do amigo, e isso trouxe muita gente para a internet. As pessoas que tinham mais renda, pessoas da classe A, B, como o mercado diz, elas começaram a comprar mais computador. Quer dizer, quem não tinha começou a se conectar. As pessoas que não tinham renda acharam uma outra facilidade, uma outra via, que foram as lan houses naquela época, que pelo menos até 2008 se espalharam pelo Brasil, e tudo isso para se conectar com as redes sociais, conversar com os amigos. Agora, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo novas redes sociais com possibilidades ainda maiores de conexão. Isso traz mais gente para o mercado de internet, traz mais gente para, além de navegar nas redes sociais, também navegar em portais, consumir notícias, ver vídeos, e comércio eletrônico. E agora, com o smartphone, a gente vê os aplicativos de comunicação
como eles se popularizaram, né? Praticamente todas as pessoas que têm um smartphone têm algum aplicativo de comunicação e é isso que está levando cada vez mais gente a adquirir novos aparelhos mais sofisticados para se relacionar com os amigos e, claro, também consumir notícias, vídeos e outras possibilidades que a internet oferece. E tem alguns pacotes mais baratos, inclusive de algumas operadoras, aí para inclusive você ter acesso às redes sociais de forma gratuita. Então você paga um plano básico e estoura o seu pacote, mas acesso à rede social você tem para continuar em comunicação com os seus amigos, enfim. Agora a gente vê não só em relação a relacionamentos amorosos, mas também entre as famílias. Tem acontecido muito de as famílias não conversarem mais tanto e na hora do jantar tá cada um ali com o seu smartphone, a criança, o pai, a mãe. Que tendência é essa? Para onde é que a gente está levando essa relação familiar de um grupo de pessoas que convivem, mas acabam não trocando experiências, Daniela? Então, infelizmente, a gente está levando para um isolamento social. As pessoas estão na mesma casa, na mesma residência, mas se a mãe precisa chamar o filho, ela usa agora a internet, né? Chama pelo WhatsApp para o filho vir jantar, né? Ela não grita mais igual antigamente, né? Filho, não, agora é pela internet. As pessoas não se comunicam mais, não se olham nos olhos, não estão mais querendo saber o que você está sentindo, o que você está passando. É tudo muito rápido, muito instável. As famílias não estão se desenvolvendo e por conta disso eu trabalho com adolescentes. Vários adolescentes, eles não têm desenvolvimento dessas relações interpessoais, eles acabam ficando só nessa internet. Por quê? Para eles acaba sendo uma coisa mais confiável, mais segura, sem riscos, ele já sabe o que ele vai colocar ali na internet. E, por conta disso, as famílias vão se dissolvendo e vai acontecendo o que a gente está vendo aí. Não se comunica mais. Você Agora, não liga mais para as pessoas. em relação a esse assunto, exatamente, a gente recebeu aqui a participação da Adriana, aqui de Belford Roxo, no Rio. Obrigado, Adriana, pela participação. E você de casa que não mandou ainda, aproveite. Tem Facebook, falando em rede social. Estamos lá também no canal Futura, no Facebook, no Twitter, WhatsApp, telefone fixo, contatos aparecem aqui embaixo. E a Adriana conta pra gente o seguinte, ela pergunta, na verdade, o que ela pode fazer como mãe e esposa para tentar minimizar esse vício aí das pessoas, inclusive na família dela, estão tendo pelo celular. Ela diz que fala sempre para as filhas que ela é melhor do que o celular das filhas, que ela tenta aí ter mais contato com as filhas, mas há uma restrição. A gente sabe que a garotada gosta muito também de utilizar aí esse tipo de aparelho. Agora, como é que a mãe pode se posicionar aí frente a essa questão? Como é que você vê isso, Marcelo? Olha, acho que tem algumas coisas básicas, que é como a questão de exercer o papel parental de fato. Que a Daniela estava falando, estava me lembrando uma cena que eu assisti em Buenos Aires, de uma família, que eu estava jantando numa mesa, e do lado tinha uma família que estava o marido, a mulher, o filho, a namorada, enfim, todos com a cara no celular, ninguém falava entre si. E volta e meia você está no shopping no domingo e você vê as famílias em que, para a criança não perturbar muito, enfia o tablet na mão da criança. E às vezes você vê rodas de crianças se comunicando pelo tablet ou pelo celular, nenhuma olha mais na cara. Então, assim, os pais têm que efetivamente voltar a exercer o papel de pai, ou seja, tem que haver alguma restrição, algum nível de disciplina, do tipo, olha, a hora da refeição é a hora da refeição, sinto muito, o celular fica do lado de fora. Entendeu? Depois vocês podem enfiar a cara de novo no WhatsApp, que vocês querem. Mas a hora da refeição é uma hora que a família precisa voltar a se olhar, olho no olho, contar as experiências do dia a dia, se falar, porque acaba que os pais não sabem, ou não conseguem, ou não querem lidar também com essa coisa de ter que assumir essa responsabilidade de saber o que está acontecendo com a vida dos filhos. Como é que você vê isso, Daniela, em relação à mãe tentando se posicionar, não só a mãe, mas o pai também, enfim, colocar limites para os filhos? Eu acho que limite, e você, dentro da sua casa, como no trabalho, em todo relacionamento, limite é importante. Eu não posso deixar me dominar pela tecnologia. Ela é importante, sim. Eu uso a internet para trabalho, os jovens usam para a escola, na universidade, mas eu tenho que ter limite. Eu não posso deixar isso tomar a minha vida como um todo. Se eu estou em casa com meu filho, é o que o Calazão falou, a hora da refeição, a gente tem que ter momentos em família, a gente tem que retroceder e voltar a isso, os momentos em família. Quando a família for sair, se for possível, finais de semana,
Deixa o celular, eu já fiz isso e não é mal nenhum. Você ficar um final de semana desconectado, faz um bem, você faz um bem danado. Quem já experimentou isso também pode já. dizer que você deixar o telefone em casa Já. e sair de vez em quando, Faz não ser super conectado, bem. faz muito Super bem também. bem. Claro que é importante no dia a dia, para o trabalho, você tem algumas funções que não pode ficar sem, mas experimenta um dia que puder de folga aí, ficar sem o telefone vai fazer muito bem para a sua saúde. Inclusive, o Reginaldo mandou uma mensagem para a gente aqui no Facebook, falando que tem até um nome já para as pessoas que não conseguem ficar sem o celular, que chama nomofobia. Confesso que eu não sabia da existência desse termo, que é a sensação de angústia por estar longe do celular ou sem conexão. E o brasileiro também passa por isso, né, Claudinha? Em relação a não ter o celular no bolso, cadê meu celular? Se sente nu muitas vezes por estar sem a conexão. Nós acabamos de fazer uma pesquisa aqui no Brasil para saber como as pessoas utilizam o smartphone e nós descobrimos, por exemplo, que os momentos que as pessoas mais utilizam são aqueles momentos de espera, quando ele está esperando um ônibus, um táxi, está esperando no consultório médico, esperando... Botar no elevador, a gente viu muito no elevador, cada um, tem 10 pessoas, cada um no seu celular, né? Cada um conectado ali com a sua própria tela. E isso ocorre muitas vezes, né, ali em momento de espera para compensar algum tempo, algum espaço ali ocioso da sua atividade. Mas o que a gente observa também é que entre os momentos que o smartphone é mais utilizado está, por exemplo, no banheiro. As pessoas utilizam muito quando vão ao banheiro e isso é um hábito principalmente masculino, mas de um modo geral afeta a todos, né? Então é um momento de utilização. Realmente é um crescimento muito grande dessa utilização. As pessoas utilizam o smartphone o dia inteiro e isso do nosso ponto de vista de analista de mercado, é um passo importante, né? Até para as pessoas terem mais acesso à informação, à comunicação e a oportunidade de falar com seus amigos, a falar com as pessoas que não estão ali próximo, né? Uma outra pesquisa que nós acabamos de fazer é que nós perguntamos, por exemplo, em grupos de redes sociais, esses grupos que as pessoas desenvolvem para se reunir os amigos, quais eram os tipos ou os assuntos mais comentados nesses grupos, qual tema, quais os temas dos grupos. E nós descobrimos que os grupos com quem eles mais se relacionavam eram grupos que eles estavam, de pessoas com quem eles que eles se viam o dia inteiro, né? Por exemplo, familiares. Então tinha lá, o grupo da família é o grupo mais comum, né? As pessoas trocam mensagens o dia inteiro sobre o grupo da família. Então elas acabam se relacionando muitas vezes ali virtualmente pelo grupo da família, até muito mais do que pessoalmente, né? Tem esse outro lado também que pode ser muito positivo, né? Você está longe da família, cada um trabalhando, ou numa escola, enfim, estudando, e ali aproxima, acaba criando um laço. Então, por outro lado também, mesmo grupos de pessoas que são colegas de trabalho, que estão ali, de repente, também confraternizando no momento fora daquele espaço mais formal, né, da rede social, que você não pode utilizar no trabalho para falar alguma coisa mais informal. Então tem esse outro lado também, mas a gente sabe que cada vez mais também as pessoas acabam se voltando para dentro daquela maquininha. Você mencionou a questão do banheiro, né, ou mesmo na espera, você está ali, tem muita gente que é automático, né, fica sozinho, já tira, cadê meu celular, cadê meu celular? Isso pode se tornar um vício, uma compulsão também, Daniela? Pode se tornar um transtorno? Vira um transtorno, vira um vício e é mais fácil você sair de casa sem um sapato, sem uma peça de roupa, mas o celular não. O celular ele te acompanha na hora de dormir, em toda a sua vida. Você não consegue desgarrar dele. E isso pode trazer compulsão, depressão. Você pode desenvolver várias patologias e isso é uma coisa grave. Por quê? Quando você está na internet, a gente desenvolve várias personas, né? A gente tem isso no dia a dia. Eu tenho uma personalidade na minha casa, no trabalho, quando eu estou atendendo. A grande dificuldade é quando eu não consigo elaborar isso muito bem. Eu começo a fazer uma confusão. Eu acabo sendo psicólogo o tempo todo, em todos os ambientes que eu trafego. E isso é ruim. Então, eu tenho que saber separar isso. E na internet, isso acontece. A pessoa veste uma personalidade, ela é quem ela quer ser lá, quem ela deixa de ser ou que ela não quer ser, e ela vive um papel. E ela pode, muitas vezes, confundir esse papel virtual e deixar de viver a sua realidade. Ela vive tão conectada que o mundo real deixa de fazer sentido. Como o Marcelo disse, tem tanta gente que posta tantas fotos felizes nas redes sociais para demonstrar uma vida que nem sempre leva aquilo o tempo todo, né? E ninguém é feliz o tempo todo, né? É importante, vocês como profissionais de saúde mental podem dizer melhor do que eu, né? É importante também um momento, né, de reflexão, de introspecção, para você, enfim, poder curtir também os bons momentos da vida. Em relação à questão de ficar sem celular e sem internet, o Liomar mandou um WhatsApp para a gente dizendo que ele fica revoltadíssimo quando fica sem internet.
aqui também já começa de o início de alguma questão para se preocupar, né, Marcelo? Ele não pode ficar sem internet que fica alterado. Olha, se ele tivesse passado o fim de semana que eu passei em Mauá, que teve um blackout simplesmente das operadoras, que não havia sinal algum, nem Mauá, acontece, nem Maromba, nem Maringá, inclusive foi um transtorno, aí sim, foi um transtorno porque o comércio não conseguia funcionar, porque não havia sinal de celular para as maquininhas. Esses são lugares distantes aqui na região das montanhas do Rio de Janeiro. Exatamente, né? Região de Resende. E ali, assim, normalmente tem sinal e tal, mas não havia, por incrível que pareça, foi um semana chuvoso, não havia sinal algum. Assim, eu me senti completamente livre, pelo menos um fim de semana eu estava leve, apesar de ter pacientes, a gente fica preocupado e tal. Mas assim, você vê pessoas ali irritadíssimas porque o celular não estava funcionando. Só para voz. Mesmo assim, muito mal, mas para voz ainda funcionava. Mas sem internet é um absurdo completo. Não podia postar foto do fim de semana para compartilhar, ganhar vários likes em troca ali. E acabar porque se sentindo isolado, não, né? a pessoa não vive mais a viagem. Ela fotografa, posta e depois ela vai viver via o próprio Facebook dela. Porque ela se esquece de experienciar a própria realidade. É o que a Daniela estava falando. Você se reinventa como personagem na internet e às vezes mergulha tão fundo nisso que esse personagem acaba assumindo a realidade e o que você é de fato some no meio do caminho. Sem dúvida. Deixa eu mostrar para você de casa alguns sites como referência, né? A gente já está aqui quase encaminhando para a reta final do programa, passou voando aqui. Deixa eu aproveitar primeiramente o site nielsen.com/br. Você encontra aqui os dados da pesquisa que a gente iniciou o programa mencionando aí. Tem muita informação importante sobre o uso da internet no Brasil. A internet por meio do celular, como a gente disse aqui, tem um potencial enorme para você aí ter muito contato com informação, com notícias, saber o que está rolando no mundo, também buscar cursos online gratuitos. A gente falou essa semana aqui no programa sobre isso também. Tem que aproveitar aí a tecnologia para o lado bom dele e também, claro, saber deixar um pouquinho de lado de vez em quando, não passar 24 horas aí grudado na tecnologia. Como tudo bom é moderação. Deixa eu aproveitar e mostrar para você também aqui na rede social, você encontra o Esse Mundo Digital, que é para entrar em contato aqui com os estudos também apresentados aqui pela Daniela. Você pode acessar diretamente aí na rede social. E tem o blog do Marcelo Bernstein. Você quer falar deles para a gente, Marcelo, por favor? O blog é saudementecorpo.blogspot.com.br, mas tem a página no Facebook, que é Psicanálise e Terapia Sexual. Então, psicanálise e terapia sexual pode encontrar também aí na rede social para você entrar em contato com Marcelo. Agora, em relação às pesquisas, só para a gente encerrar, José Calazans, em relação ao que a gente tem visto aí do brasileiro, tudo, como já dissemos aqui, que lança o brasileiro acaba adaptando, utilizando. A gente tem um caminho aí trilhado para onde está indo o perfil do usuário brasileiro de internet? É mais mobile? É cada vez mais cada um com o seu celular? Agora é cada vez mais mobile. A tendência é que as pessoas passem a utilizar mais intensamente o celular, né, o smartphone, do que o próprio computador, né? O computador vai ser usado para uma tarefa que dependa de você utilizar um teclado mais confortável e construir talvez algum texto, alguma coisa mais elaborada. E o smartphone é muito mais prático para utilizar. E isso favorece as empresas que investem em internet, né? A gente está aqui falando sobre o que eventualmente algumas pessoas podem se prejudicar com a utilização excessiva. Mas para a grande maioria, o que a gente tem observado nos últimos anos é que elas acabam utilizando bem, né, a internet porque ela tem de melhor, que é você ter acesso a comércio eletrônico, você ter acesso até a conversar com seus amigos com mais facilidade, diminuir as distâncias, ou você estar mais próximo de quem você gosta. E também para as empresas que investem em publicidade, poderem investir para apresentar os seus produtos para os consumidores. E uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer é que a tecnologia ela depende de como ela é usada. Se ela é usada excessivamente, ela pode até causar eventualmente algum mal. Mas, de um modo geral, as pessoas utilizam bem, né? Como sempre utilizaram, né? A TV, o rádio, enfim. E a internet agora é um novo mundo a ser descoberto e que a gente acredita que quanto mais pessoas com acesso para a utilização, melhor. Sem dúvida. Não seja um cyber solitário e deixe a sua conexão de lado de vez em quando. Interaja, olho no olho, nada substitui isso e nunca vai substituir. Por agora, eu preciso me despedir de vocês, então obrigado pela presença aqui no estúdio comigo. Foi um prazer conversar com vocês. Valeu. Obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Tem Conexão Futura de segunda a sexta, 2h30 da tarde, aqui na tela da TV, ou qualquer hora do dia e da noite. Quando você acessar a internet, vai lá no nosso site e confira o nosso programa na íntegra quantas vezes quiser. Um abraço e até a próxima.